Bom, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos nós. E o tema que nós trouxemos hoje para nós refletirmos a respeito é sobre os limites do nosso livre-arbítrio. Nós sabemos que todos nós, todas as nossas atividades, tanto individuais quanto em sociedade, está tudo, supervisionado por Deus. Esse é o primeiro ponto, que a doutrina espírita coloca para todos nós. A divina supervisão, como se diz, está em todos os momentos das nossas vidas, das sociedades, dos países, do nosso planeta e tantos outros. Tudo sob a direção, de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas nós, criaturas humanas, nós próprios vamos construindo com as nossas ações o nosso próprio destino. Nós vamos agindo de acordo com aquilo que nós esposamos, com aquilo que nós acreditamos, e com essas ações nós vamos fazendo o nosso destino. Por exemplo, a nossa próxima encarnação, já agora nós estamos formando já aquilo que será o nosso futuro corpo para nós encarnarmos, pelas nossas ações, que vai lá na frente, refletir nesse novo corpo. Então nós vamos construindo o nosso destino dia a dia pelas nossas ações. Mas os nossos amigos espirituais vão nos ajudando à medida que nós vamos desenvolvendo as nossas atividades, as nossas vidas, mas eles não pegam nas nossas mãos e vão nos conduzindo como se fôssemos máquinas. Nós temos a liberdade de agir, livre-arbítrio. E essa liberdade a gente vai utilizando, mas ela tem um certo limite. A própria desencarnação é um momento que tem ali um ponto de parada. É o que os espíritos chamam de um ponto de reflexão. Todo final de reencarnação, e nós já reencarnamos várias vezes, todo esse final de reencarnação, quando retornamos ao plano espiritual, tem esse momento de reflexão. Tudo aquilo que fizemos, e dali começamos a refletir sobre a nossa última existência. Mas essa última existência, como todas as outras, ela teve a nossa liberdade de escolha para nós fazermos aquilo que o nosso desejo nos coloca. De modo que tudo o que nós fazemos, tudo que nós realizamos nas nossas vidas, está em impacto direto na sequência dessas nossas vidas. Tanto agora nessa própria encarnação, quanto nas futuras. Algumas pessoas não espíritas, elas que não consideram a reencarnação, elas acham que a vida é feita de fatalidades. Aconteceu, isso é fatal. A gente até tem esse costume, olha, essa pessoa tão boa e tal, e aconteceu essa coisa negativa com ela, isso foi uma fatalidade. Fatalidade não existe. Se fatalidade existisse, o que é fatalidade em princípio? Aquilo vai acontecer de qualquer forma. Se a gente agir de um jeito ou agir de outro, se aquele acontecimento é fatal, ele vai acontecer. Então, qual a vantagem de agir no bem? Qual a vantagem de a gente se esforçar em melhorar? Se lá na frente vem uma fatalidade qualquer e muda a nossa existência, de uma maneira radical às vezes. É que nós sabemos, nós espíritas, que nós não temos essa fatalidade nas nossas vidas. Nós temos fatos anteriores a essa reencarnação que geram esses acontecimentos atualmente. Não são fatalidades, de modo que muitos espíritos, amigos espirituais, nos trazem informações a respeito exatamente do livre-arbítrio. Nós vamos citar alguns. O Leon Denis,
no livro Depois da Morte, ele coloca que o destino é resultante, através das reencarnações, das nossas próprias ações, das nossas livres escolhas. Então, o nosso destino é resultado disso. O que nós vivemos hoje é uma trajetória multimilenar que nós já tivemos e que está gerando o que nós estamos vivendo na atual encarnação. Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 843, ele pergunta se nós, as pessoas, temos a liberdade, dos nossos atos, liberdade de agir. E os Espíritos respondem o seguinte: se nós temos a liberdade de pensar, também temos a de agir. Não é? Agora, a escolha se nós vamos para lá ou se nós vamos para cá, aí já é conosco, cada um escolhe o seu caminho a seguir. Né? Bezerra de Menezes, no livro Estudos Filosóficos, ele deixa uma pergunta até interessante para nós refletirmos. Ele coloca assim: se a gente não tivesse liberdade de agir, qual que seria o nosso merecimento? Nenhum. Se nós não tivéssemos essa liberdade, seríamos como uma espécie de fantoche, O pessoal do plano espiritual ia pegar na nossa mão: faz isso. Não, isso você não faz não, você faz aquilo. Mas eu quero fazer diferente. Não, você vai fazer assim. Ou seja, nós estaríamos sendo monitorados o tempo todo, sem opção de escolha. Ou seja, a gente nesse caso não teria livre-arbítrio. E aí o Bezerra de Menezes coloca, se a gente tem, a capacidade de escolher, a gente lá na frente também vai ter o merecimento das nossas ações desenvolvidas, claro, ações centradas, baseadas no Evangelho de Jesus. Kardec ainda, lá na pergunta 121, ele pergunta aos espíritos, uma pergunta até que muitas pessoas, elas, nesse ponto do assunto que nós vamos ver aqui, elas colocam em dúvida por que Deus deixa que certas coisas aconteçam. Essa pessoa é tão boa, por que aconteceu isso na vida dela? Esse Deus é muito ruim, E ele pergunta aqui, o Kardec, aos espíritos: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Por que isso acontece? Exatamente porque a gente tem a liberdade de escolher. Exatamente o que os espíritos responderam: porque temos o livre-arbítrio. Então, se nós temos o livre-arbítrio e escolhemos um caminho ruim ao invés de um bom, vamos ter lá na frente alguma consequência. Então, não é que Deus seja ruim para nenhum de nós ou nos cobre. Não, são frutos das nossas próprias ações anteriores, o que vivemos hoje. É bem simples, mas muitas pessoas não acreditam nisso, acham que a tal fatalidade é que existe. Ainda o Kardec, ele pergunta, na pergunta 262, ele pergunta uma coisa bem interessante também. Ele diz assim: como que pode um espírito que é criado simples e ignorante? Todos nós somos criados simples e ignorantes. Tudo que nós sabemos, que nós aprendemos, que nós somos hoje, foi construção nossa, pelos milênios afora aí para trás. Então, como que o espírito simples, lá na origem, sem conhecimento de nada, como que ele pode escolher o caminho bom ou o caminho mau? Ele não tem condições no começo, ele não sabe de nada. Como é que ele vai ter argumentos para escolher ir para cá ou ir para lá? Aí os espíritos respondem assim: nesta fase, Deus lhes supre a inexperiência. E completa: como fazeis com os vossos filhos? Não são assim as crianças? Imagina, por exemplo, a primeira vez que o jovenzinho entrando na adolescência vai andar de ônibus sozinho. O que se faz normalmente? O pai ou a mãe vai lá no ponto do ônibus. Ela já riu ali, que ela já deve ter feito isso. Leva a criatura lá no ponto do ônibus. Você pega o ônibus aqui, vou com você, tá vendo? Passa aqui, passa ali. Nesse ponto, naquele prédio, você bate o sinal, desce aqui, anda ali.
primeiro quase que pegou na mão, né, para ensinar o caminho. Depois ele vai. Né? Então somos assim no começo da nossa trajetória. No comecinho, quase todas as nossas necessidades são supridas pelos espíritos superiores. Né? A gente resume isso dizendo que Deus que nos encaminha. Né? Mas à medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, aí coisas novas nós vamos, né, vislumbrando. E aí os espíritos dizem o seguinte, que à medida que nós desenvolvemos o livre-arbítrio, que ele não é uma coisa assim, toma seu livre-arbítrio. Não, nós vamos desenvolvendo aos poucos, pouco a pouco. Aí nós vamos tendo assim, maior liberdade de ação à medida que nós vamos tendo maior entendimento das coisas da vida. Então nós não somos soltos no mundo. Deus cria agora, meu filho, se vira. Não é assim não. É tudo muito controlado no começo, não é? Todas as nossas caminhadas, né? Elas são vistas com bastante critério pela espiritualidade superior. Até hoje em dia, na nossa fase evolutiva, tem horas que os espíritos são assim mais incisivos, né? Nos dando sugestões. Às vezes a gente tem uma ideia, vem deles, dos espíritos, nos intuindo. A gente está meio sem saber para onde ir, né? Vem uma ideia, olha, como é que eu não pensei nisso antes? São os espíritos nos ajudando. Então nós não estamos sozinhos. Não estivemos nunca sozinhos. Só que à medida que nós vamos evoluindo, a nossa liberdade vai aumentando. E a responsabilidade também. Né? Nesse sentido, o Kardec, lá na pergunta 845, né, do Livro dos Espíritos, ele coloca lá no trecho da resposta, né? Não existe arrastamentos irresistíveis para o mal. Nós podemos escolher. Ou se eu quero o mal ou se eu quero o bem. Não existe arrastamento. Né? Não, a carne é fraca, né? Tem essa expressão, né? Ah, a carne é fraca, então eu errei aqui. Não, eu é que escolhi. Não há, conforme diz Kardec lá, arrastamento irresistível. Não, eu fui por aqui porque é irresistível. Não, eu é que cedi e fui. Né? E é claro, as experiências vão surgindo nas nossas vidas com mais profundidade, digamos assim, à medida que a gente vai aprendendo mais a respeito das coisas, né? Então aí a gente vai tendo mais responsabilidades e também mais condições de agir com maior liberdade. A liberdade, né, individual, ela não é irrestrita, tem um limite, né? E esse limite está exatamente quando começa a liberdade do nosso semelhante. Nós não podemos avançar em cima da liberdade do outro. Né? Se o que a gente quer fazer influi na vida do outro, a gente tem que parar e pensar. Né? Porque eu não posso infligir, né, as leis de maneira geral, tolhendo a liberdade do outro. A minha para antes de prejudicar a liberdade do outro. Né? O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele registra uma frase interessante, que ele diz lá o seguinte, que essa liberdade total, irrestrita, sem nenhum obstáculo, só os espíritos superiores a têm. Aqueles que já cumpriram toda a trajetória da evolução. Né? Esses sim, são livres totalmente. Nós ainda não. Nós ainda temos certos momentos, que é aquele momento do basta, do para, momento da reflexão. Ó, meu irmão, o negócio está indo meio ruim por esse caminho, de repente, um acontecimento ali que a gente até reclama, né? Às vezes uma doença ou alguma dificuldade que a gente enfrenta, né? Essas dificuldades, às vezes, são recursos da espiritualidade. Pô, meu irmão, dá uma parada aí. Você está avançando o sinal. Né? Então, a nossa liberdade, ela não é total. Ela é relativa. Só, conforme diz André Luiz, os espíritos superiores, né, têm essa liberdade total. E é interessante também
que os espíritos, eles nos sugerem na nossa faixa evolutiva, mas eles não impõem. Sugere é diferente, né? Impor uma coisa, sugerir é outra. A decisão é nossa. O André Luiz também, lá no livro Sexo e Destino, ele mostra uma passagem interessante nesse sentido, que é a seguinte: uma senhora que desencarnou relativamente recente, nesse ponto do acontecimento, havia 2 anos que ela havia desencarnado. E ela, nesses 2 anos, não visitou os familiares que permaneceram aqui na Terra, né? E ela, com saudade, o que é natural, né, queria visitar a família. O instrutor disse: minha irmã, e ela já tinha tido algum sucesso lá no plano espiritual, com equilíbrio, ela começou a trabalhar, né, em vários setores ali, com isso ela conseguiu se equilibrar bem. Então ela já estava numa boa trajetória lá no plano espiritual. E ela começou a insistir em visitar os familiares. O instrutor, no caso dela, disse: olha, minha irmã, ele experiente, né, ainda não é o momento de você fazer a visita aos seus familiares. Vamos aguardar mais um pouco, vamos fortalecer mais os nossos ânimos, né? Colocando para ela ali, sugerindo que ela pensasse mais um pouco antes de insistir nessa visita. E ela insistiu. Mas, minha irmã, ele de novo, o instrutor, não é o momento ainda. Pensa bem, você está indo tão bem aqui. Vamos deixar chegar o estágio tal que você vai atingir mais lá na frente um pouco? Quem sabe ali seria um momento melhor para você fazer a visita. Não, eu quero agora. Ele insistiu, ele esclareceu, ele tentou mostrar a ela que talvez naquele momento não fosse bom para tal visita. Mas ela insistiu demais. Aí ele não pôde interferir. Ele vai até certo ponto. Como os instrutores espirituais conosco, né? Vão até certo ponto. Se a gente insiste muito, fazer o quê? Deixa para lá, né? Então ele, tá bom, minha irmã, o instrutor, vá visitar os seus familiares. E ele, claro que ele sabia de toda a situação que estava aqui na Terra, né? Por isso que ele estava sugerindo que ela aguardasse mais um pouco. Enfim, ela veio, visitou os familiares, a família completamente desajustada, depois do desencarne dela, que ela era uma espécie de centro ali naquela família, que mais ou menos harmonizava aqueles espíritos que tinham problemas ali uns com os outros. E ela conseguia levar aquilo mais ou menos, só que ela desencarnou e achou que eles estariam, né, depois do desencarne dela, numa fase melhor e não estavam. O negócio estava ruim mesmo na família dela aqui encarnada. Conclusão: ela se desequilibrou de tal forma que ela teve que ser reintroduzida lá no plano espiritual a um tratamento rigoroso, né, mental, para que ela pudesse superar e lá na frente, de novo, começar o caminho que ela já vinha trilhando tão bem. Então os espíritos conosco são assim também. Eles nos sugerem, até insistem às vezes, né? Nossa, essa ideia não me sai da cabeça. Você tem que visitar fulano, vamos supor. Essa ideia não me sai da cabeça. Eu não vou lá não. Eu não quero ir lá. Aí vem aquela ideia de novo. De repente, não estou dizendo que é o espírito falando, né? Mas é um exemplo de que eles vão sugerindo para nós algumas condutas. Mas às vezes a gente não está afim daquela conduta e não atende, né? Eles insistem, mas eles não colocam a questão de tal forma que a gente não tenha saída. Tem que fazer. Não é assim, né? Então o nosso livre-arbítrio, ele existe. A escolha é nossa. Nós não estamos sozinhos. Recebemos, né, muita dos espíritos, né, mais evoluídos, dos nossos mentores. Cada um de nós tem um mentor espiritual que cuida especificamente de nós, né? Nós, quando reencarnamos, esse espírito foi designado para nos ajudar. Claro que ele está um pouco acima de nós. Se tivesse abaixo, não tinha sentido. Essa troca aí não teria, né, muito valor. Mas, enfim, mesmo como no caso do exemplo, ela tendo, né, não atendido às sugestões do plano do instrutor dela, lá no plano espiritual,
mesmo assim ela não está sozinha. Do mesmo jeito nós, quando erramos, não estamos sozinhos. Novas chances virão. Deus não é aquele, errou, então agora acabou. Não é assim não. Né? Continua conosco, continuam os Espíritos sugerindo, né? E respeitando a nossa liberdade relativa. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele ainda acrescenta o seguinte, ele diz assim: pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma, o que é a alma? Né? Somos nós que estamos aqui encarnados, é o espírito encarnado. Né? A alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores de acordo com as suas escolhas. Então somos nós que montamos o nosso destino, somos nós mesmos. Né? E ele complementa, o Leon Denis, que jamais, em qualquer situação de dificuldades, nós estaremos sozinhos. O socorro divino sempre estará conosco. Né? O André Luiz, no livro Mundo Maior, ele dá 2 exemplos de limite aí do livre-arbítrio. Aquele momento em que a espiritualidade disse, olha, para ele não errar mais, como está errando muito, nós vamos dar uma parada nisso aqui. Vamos dar uma modificada nessa trajetória dessa pessoa. Né? Então ele dá 2 exemplos. Um exemplo, está lá no capítulo 7, ele descreve, né, uma reencarnação compulsória, quer dizer, obrigatória, de um modo muito especial. Aquele espírito não teve condições de vir a essa reencarnação de outra forma, senão essa que o André Luiz vai descrever para nós. Nós sabemos que o André Luiz vinha, não sei se ainda continua, né, do plano espiritual aqui para o nosso plano material, em equipes, a ajudar-nos, né, a vencermos dificuldades nos hospitais, em casas familiares onde tem ali problemas, né? Eles sempre vinham com esses grupos ajudar as pessoas. Muitas vezes respondendo a uma prece, né? Vem aqui a equipe ajudar a responder aquela prece que foi feita, né, com algum pedido. E neste caso eles vieram atender a esse menino de 8 anos que estava reencarnado, né? E o André Luiz, né, dizendo, olha, para a gente já ir sabendo, né, o que nós vamos encontrar, durante a vinda do plano espiritual para cá, ele perguntou para o instrutor, né, que caso que nós vamos atender? Aí o instrutor descreveu para ele assim, olha, nesse caso era o Calderaro, né, o instrutor desse livro, né, do Mundo Maior. Ele fala assim, o menino não fala, não anda, não consegue assentar-se, quase não enxerga e não ouve. Então imagina essa situação. Basicamente todos os sentidos ele não tem. Né? E ele reencarnou dessa forma, aí que vem muitas vezes as pessoas, isso é uma fatalidade, aconteceu lá no reencarne, que na hora de formar o corpo deu um problema lá e isso não tem sentido, né? Colocar um espírito numa situação dessa assim, sem mais nem menos. Não tem justificativa. Tem que ter algo anterior. Senão, não viria assim. Deus seria monstruoso, né? Esse aqui deu errado. Não é assim. Né? Então, eles chegaram lá, começaram a atender o menino, e o André Luiz, curioso como sempre, né? E nos traz essas informações. O que ele fez para vir dessa forma? Né? E ele trouxe essa informação para estudo, para nosso entendimento, né? Para a gente ver o que gera as ações. Né? Então, ele disse assim, há quase 2 séculos atrás, ele, numa situação lá em que ele era uma pessoa, vamos dizer, um rei lá daquele local, né? Teve ali uma revolta, e ele aproveitou aquela revolta para mandar matar todos os desafetos políticos dele. E agora está desse jeito. E ele, quando desencarnou, a parada para reflexão, né? Desencarna, não tem jeito. Né? Ele chegou no plano espiritual tão desequilibrado, né? E com
um enxame de espíritos querendo vingar o mal que ele fez a eles, né? Que a espiritualidade, por misericórdia, escondeu ele nesse corpo, para ele ter uma pausa ali dessa encarnação, né? Para que ele possa depois retornar um pouco mais equilibrado e começar o resgate. Começar o resgate. Então a gente vê que as ações, né? Essa aqui foi uma ação brutal, né? E gerou uma situação tão complicada dessas, né? Mas a gente vê que os espíritos, eles estão junto ali com a pessoa. Não abandonaram a pessoa, tá? A gente olha assim, nossa, que situação difícil. A mãe, no caso desse menino, é que fez uma prece pedindo auxílio e o grupo foi lá para atender a prece que a mãe fez, né? Mas esse é um caso extremo, digamos assim, né? Um outro caso, no mesmo livro, No Mundo Maior, lá no capítulo 14, é o caso do Antídio. O André Luiz, eles usam uns nomes meio estranhos, né? Acho que ninguém chama Antídio, não, né? Ele que inventou lá. Eu acho que é porque ele não quer fazer paralelo com ninguém aqui na Terra, então ele coloca um nome que nem existe, né? Ah, é o João. Será que é o João ali, o vizinho, que parece com esse caso aqui e tal? Para não fazer nenhuma relação, ele põe uns nomes estranhos, né? O Antídio. Qual que era o caso do Antídio? O Antídio bebia demais. Então ele bebia, quase que desacordava no meio da rua. Aí vinha a equipe dos espíritos, o protetor dele, intuía alguém da família para ir lá buscar, ele estava caído na rua, levavam para casa, eles davam um passe para amenizar, né, toda aquela situação da bebida no corpo físico, que destrói um monte de coisa. E aí ele dava uma melhorada. Tá. Vamos ver, diziam os espíritos, né? Vamos ver se dessa vez o Antídio emenda e para de beber, né? Que nada, o Antídio bebia de novo. É só melhorar, começava a beber outra vez. E os espíritos iam lá e traziam ele para casa, intuía alguém, dava passe, melhorava, tirava os fluidos pesados, e ele melhorava. Era só melhorar que o Antídio de novo ia para a bebida. Então, o Calderaro, né, que é o instrutor do André Luiz, fala, então nós vamos criar para ele um recurso para que ele possa dar uma parada e refletir em torno do que tem feito. Que recurso é esse? Perguntou o André Luiz. Nós vamos passar para ele a enfermidade provisória. Ao invés da equipe, essa vez, tirar os fluidos ruins, eles jogaram fluido ruim nele. Desequilibrantes. Claro, eles não fizeram para lesar o corpo dele, de jeito nenhum. Eles têm controle disso, né? Mas aí eles trouxeram essa enfermidade para ele e ele ficaria, segundo informou lá o Calderaro, né, o instrutor, informou para o André Luiz, olha, ele vai ficar meses internado. E não vai adiantar nenhum recurso da medicina terrestre que nós não vamos deixar fazer efeito. Claro, tudo sob controle, ele não vai ser prejudicado com isso, né? Então, foi feito dessa forma, né? Ficou meses internado. E nesse tempo, o que ele teve? Tempo para refletir. O que eu estou fazendo? Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho responsabilidade sobre a minha saúde. E aquelas pessoas que dependem de mim, ou que estão comigo, o que eu estou fazendo com eles? Aquelas reflexões todas que ele teve tempo para fazer, porque doente ele não vivia. Então foi o recurso que a espiritualidade achou para dar aquele tempo para ele. A gente não sabe, né? Porque o André Luiz, né, logo depois das séries de um certo número de livros, ele parou de dar comunicação, né? Se o Antídio melhorou de vez ou não, a gente fica sem saber. Esperamos que tenha melhorado, né? Que ele tenha usado desse recurso daquela enfermidade, né? E aí ter saído daquela situação toda de desequilíbrio, né, que ele vinha passando por isso. De modo que os espíritos, né, muitas vezes nos trazem alguma questão desse sentido para nos fazer, né, conforme eles dizem lá, refletir sobre a importância da vida. Muitas vezes a gente menospreza,
né, a própria encarnação, indo por um caminho meio complicado, que pode dar problemas ali na frente. Então eles lançam esses recursos. Muitas vezes lá tem situações mais pontuais, digamos assim, né? A pessoa vai pegar um avião, de repente faz um problema de saúde nele agudo que ele não pode embarcar. O avião cai. Eles usam esses recursos da espiritualidade para nos tirar de situações difíceis, porque naquele momento eles sabiam que aquele avião tem ali uma possibilidade de acidente, tem um grupo que está resgatando, né, todos juntos alguma coisa lá do passado, mas aquela criatura não estava nesse contexto. Então, eles afastam a criatura da aprovação. Ou traz até como no caso do Antídio, né, um transtorno para que a pessoa possa refletir melhor sobre o que ela vai fazer, né? Nós somos sempre livres, relativamente, para escolher, né, o nosso destino, mas as consequências já não somos livres. Aí a gente tem que colher, né? Aquela velha história simplesinha, né? Quem planta mamão não vai colher amoras, vai colher mamão. Se a gente plantou uma coisa, a gente vai colher aquela coisa. E a lei do universo é essa, né? Se eu sujei, eu tenho que limpar. Se eu atrapalhei, eu tenho que desatrapalhar. Vai competir a própria pessoa que fez o retorno da situação normal através de um trabalho dele mesmo, de um sofrimento que ele possa vir passar, né? Ainda o André Luiz, ele diz uma frase interessante, logo quando ele desencarnou. Nós sabemos que o André Luiz foi médico, né, quando encarnado no Rio de Janeiro. Foi o Carlos Chagas, né, o que descobriu a doença de Chagas. Esse é o André Luiz, nosso conhecido como André Luiz, né? E ele aqui, como encarnado, como Carlos Chagas, ele não era ligado a nenhuma religião. E ele teve problemas quando desencarnou. Quem leu o livro Nosso Lar sabe disso, as dificuldades que ele passou e tudo mais. E ali ele coloca uma frase interessante. As coisas bem simples são aquelas que realmente batem na gente, né? Ele diz assim, ó: assim que desencarnei, eu verifiquei uma coisa interessante, porque foram acontecendo coisas quando ele desencarnou. Nós estamos indissoluvelmente ligados às nossas ações passadas. Ninguém foge de si mesmo, né? Então, as diferenças que ele teve aqui com pessoas na Terra, essas coisas tudo foram se reencontrando lá para serem reajustadas. Então, tudo que a gente faz continua com a gente. Tem até algumas pessoas, né, que se dizem que vão passar uma certa temporada num lugar zen, cheio de pedrinhas em cima das pedrinhas, vou para a Índia, vai não sei para onde, para melhorar o meu astral. Não adianta. Ou aqui ou lá, a pessoa é a mesma. Se ela quiser, ela sai. Se ela não quiser, ela não sai. Não tem milagre, não tem, né, enganar aquilo que a gente tem que passar. Isso não tem jeito. E para a gente encerrar, eu vou trazer um caso interessante, que ele foi contado por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, que mostra assim bem contundente, né, de forma contundente, como que tudo que a gente age, que a gente faz, vai ter reflexo. Às vezes, milênios depois, séculos depois, né? Então, esse fato que o Humberto de Campos conta para nós é o seguinte: no ano de 177, quer dizer, 177 anos depois da crucificação de Jesus, né, bem lá ainda no Império Romano, houve um concílio. O que é concílio, né? Hoje, para nós, o concílio é mais ligado a questões religiosas, né? É reunião de religiosos para resolverem coisas da religião, né? A religião católica, por exemplo, tem o concílio da cidade tal, o concílio da cidade X, ali foi tratado assunto tal, assunto qual.
Mas esse ano, 177, o concílio não tinha nada a ver com religião. Porque, no fundo, o concílio o que é? Uma reunião de pessoas, uma espécie de conselho, para resolver algum problema. Nesse caso, nesse ano de 177, essa reunião das pessoas da cidade, né, de Lyon, ela chamava Lyon naquela época, né, hoje chama Lyon, onde nasceu Kardec, por sinal, né, milênios depois. Então, esse concílio de 177, no Império Romano ainda, nessa cidade que hoje, né, é na França, né, nas Gálias, né, chamava na época as Gálias. Então, nesse concílio de 177, reuniu-se as pessoas do comando da cidade e mais cidadãos. Esses concílios eram abertos às pessoas, para eles resolverem uma questão. A questão era a seguinte: um importante político romano ia visitar a cidade de Lyon. E aí eles queriam trazer para esse visitante importante algo assim diferente, uma festa, uma apresentação, isso que eles estavam discutindo. O que eles iam fazer para agradar esse político importante que iria visitar Lyon? Então, várias ideias ali naquela assembleia, né, as pessoas que compunham o concílio, elas se reuniram e começaram a dar sugestões. Vão lembrar que esse ano, 177, a perseguição aos cristãos no Império Romano estava no auge. Era matar cristão, era divertimento, né? Então, um lá da Assembleia das pessoas do Conselho sugeriu: vamos fazer o seguinte, vamos aqui colocar na arena os leões e outros animais, né, muito perigosos para atacar os cristãos e matar os cristãos. Aí um lá, o diretor da reunião, né, o que estava comandando lá, mas isso já é muito comum, já está batido isso não tem muita graça, vamos ver algo mais especial. Aí o outro sugeriu: então vamos fazer o seguinte, vamos plantar várias cruzes, uma filha de cruzes, e vamos, sempre o cristão na jogada, né? Vamos amarrar os cristãos todos nessas cruzes e colocar fogo. Aí o príncipe: isso também já está batido, já fizeram muito disso em Roma, no Império Romano inteiro já foi feito isso, vamos ver uma coisa especial. E aí começaram a debater, e um sugere uma coisa, outro sugere outra. A certa altura lá, um dos participantes sugeriu o seguinte: então vamos fazer diferente, com os cristãos de novo. Nós vamos aqui dividir tarefas e cada um vai ser responsável por caçar tantos cristãos. Nós vamos reunir 1000 cristãos no mínimo. Então depois a gente divide as tarefas aqui. Mas o que nós vamos fazer com eles? Vamos fazer o seguinte: lá no centro da arena, nós vamos colocar uma espécie de um cercado de madeira, vamos embeber essas madeiras em óleo, né? E vamos fazer o seguinte: vamos jogar os cristãos todos lá dentro, esses 1000 cristãos. A arena era enorme, né? E vamos acrescentar algo mais interessante até. Nós sabemos, né, que naquela época as pessoas se locomoviam, né, com os animais, através de animais, ou puxando carros ou montado nos próprios animais. E eles tinham um tempo de vida que eles podiam fazer isso, né? É um tempo de validade, vamos dizer assim. Depois disso o animal já não conseguia mais, estava velho, cansado, não conseguia correr, eles eram abandonados. Naquela época eram abandonados. Hoje não, né? Por exemplo, o cachorro que serve lá na Polícia Militar, ele tem aposentadoria, ele trabalha só um tempo, né? Respeitosamente, depois ele vai ser cuidado até o final da vida dele, né? Naquela época não, abandona no pasto lá, joga fora, mata ou faz o que quiser. E aí esse sujeito disse o seguinte: então dentro desse cercado nós vamos colocar fogo nessas madeiras todas e vamos colocar lá todos os animais que nós vamos reservar aqui, esses que não servem mais. Se os cristãos conseguirem fugir do fogo, eles vão ser pisoteados pelos animais que nós vamos jogar lá dentro também. Todo mundo aplaudiu. Que beleza, que ideia maravilhosa, né? E assim foi feito. Quando tal político visitou Lyon nesse ano de 177,
eles fizeram dessa forma. Dentro da arena, um cercado enorme, com as madeiras todas incandescentes, ali 1000 cristãos ali dentro, e os animais ainda para tornar, segundo essa sugestão, né, mais agradável o espetáculo. E não deu outra, todos foram mortos, ou queimados, ou pisoteados pelos animais que ali estavam. Ano de 177. Aqui no Brasil, em Niterói, no ano de 1961, pegou fogo num circo aqui. Alguns irmãos aqui têm essa notícia, né? E nesse incêndio, até toda a estrutura de circos mudou depois disso. As lonas eram lonas incandescentes, né? Os animais eram colocados de forma até meio rústica, né? Não tinha ali muita segurança. Então, nesse incêndio em Niterói, em 1961, quase 1000 pessoas morreram, ou pelas chamas que o circo pegou fogo, aquelas que conseguiram fugir, os animais se soltaram e pisotearam todos eles. Igual foi no ano de 177. Mas quem foi pisoteado ou queimado? Foram aqueles do concílio que fizeram aquela barbaridade no ano de 177. Né? Por livre escolha. Ninguém obrigou eles a fazer isso na época. Né? Eles que escolheram fazer uma barbaridade dessa. Mas gerou o que para o futuro? O resgate. E olha que demorou a juntar todo mundo no mesmo local, quer dizer, tinha que reencarnar todo mundo junto, na mesma cidade, um evento que... e não é assim também, né? Deus agora vai fazer o seguinte, vai colocar fogo no circo para matar eles. Não. É um evento que poderia acontecer, eles reuniam as pessoas, porque toda aquela questão do circo era ainda de modo muito negligente, né? Sem segurança. Então, possivelmente poderia acontecer aquilo. E aconteceu de fato. Mas foi um resgate de todas aquelas pessoas que naquele ano de 177 fizeram aquele absurdo com os cristãos. Né? E a gente nota o seguinte, que a espiritualidade, né, Deus, né, não cobrou a dívida imediatamente. Não cobrou. Porque ele sabia que eram tão infantis aqueles espíritos ainda, que eles não teriam uma estrutura para passar por um fenômeno tão complicado desses. Né? Ele aguardou quase 2 milênios que eles pudessem, né, ali durante as suas encarnações, mais conhecimento, mais fortalecimento, até que eles tivessem mais condições de passar por aquela situação. Né? E nem todos os que fizeram isso lá no ano de 77 estavam lá, porque a própria trajetória deles não permitiu que naquele momento eles tivessem esse resgate. Mas vão resgatar mais na frente, de uma outra maneira, mas vão resgatar. Né? Então a gente vê que a espiritualidade maior, né, a providência divina, ela não nos cobra, ela nos dá diversas chances, a gente erra de novo, dá mais uma chance, mais outra. Deus não cansa de dar chance. Se a gente vai chegar num ponto de equilíbrio, né, com mais tranquilidade, mais rápido ou menos rápido, vai depender da gente. Né? Se a gente quiser contar com a espiritualidade superior, a gente pode contar. Se a gente quiser enfrentar a coisa mais rápida, a gente tem essa condição de fazer. É uma escolha nossa. Né? E para a gente encerrar, a gente vai lembrar uma frase que está lá no Evangelho de Tiago. É uma frase tão simples, mas tão direta, que não deixa dúvida para a gente não. Ele diz assim, não erreis, não vos enganeis. Errar é se enganar, porque vai ter que pagar. Não vai ter como fugir. Né? Claro, com toda a providência divina nos ajudando, nos apoiando, aguardando, dando chances, mas vai ter que ser reposto. Não seria justo alguém fazer algo errado e não repor. Né? É da lei que a gente tem que repor aquilo que a gente fez de errado. Né? E vai chegar um momento, né, que a gente vai se libertar de todas essas coisas que a gente ainda tem que passar, né?
porque aí a gente já vai ter vencido todas as nossas dificuldades. Mas o nosso livre-arbítrio está aí. Às vezes ele é bloqueado um tanto, conforme a gente viu nos exemplos, né? E às vezes a gente tem uma escolha maior, a gente avançou mais um pouco, e assim é a vida, né? A nossa liberdade vai aumentando cada vez mais à medida que a gente consegue superar as nossas próprias dificuldades, né? Entender melhor a vida, a gente age melhor dentro da vida, né?